Segundo tema, o normal e o patológico. O comportamento chamado anormal, aquelas pessoas que destoavam assim, do grupo, foram descritas desde a história, na literatura, nas artes, no cotidiano. Então, a gente sempre tem exemplos dessas exceções, vamos dizer. De acordo com o texto, existem duas visões do patológico. A visão leiga, que não encontra uma causa. A causa seria desconhecida, então é atribuído à doença ou adoecimento juízos de valor, preconceitos, crenças fantasiosas, e a pessoa acometida é estigmatizada. Nessa visão, a patologia é incurável. Já o especialista possuiria meios diagnósticos mais precisos para determinar o que é o patológico e o que não é. Porém, ele se depara com uma falta de padrão do que seria o indivíduo normal, para poder comparar com o indivíduo acometido da patologia. Esse padrão do que seria o indivíduo normal, como a gente já viu no outro texto, é uma utopia, um ideal. Então, diante disso, cria-se critérios de normalidade, que a gente vai ver logo em seguida. Vale lembrar que patologia vem do termo pathos, de paixão. Isso vem de encontro com a teoria da psicanálise, porque é uma paixão tanto no sentido da pessoa ser apaixonada pelo seu sintoma e não querer saber nada sobre isso, e ter uma resistência a se desvencilhar dele, e no sentido de passividade, que a pessoa diante da patologia estaria em uma posição passiva, mas lembrando aí que a passividade não deixa de ser uma escolha, que se submete a ele sem questionar-se. Então, a visão do especialista, como a gente viu, cria critérios de normalidade. E aí esse já é o terceiro tema. São 5 critérios de normalidade: a saúde, o estatístico, o social, a normalidade normativa e o psicodinâmico. O primeiro teria, então, a saúde como um critério do que seria o normal. O normal seria aquele saudável. O que é saudável? Seria um estado razoável de funcionamento do corpo e do psiquismo, com ausência de sofrimento e de deficiências relevantes. Essa definição, ela apresenta uma dicotomia, uma oposição entre o saudável e o indivíduo doente. Um exemplo disso é a medicina clássica. O indivíduo doente era afastado da sociedade. Qual é o problema desse critério? É que, para a gente, na psicologia ou mesmo na psiquiatria, na clínica, o que importa são os aspectos psíquicos. Então, a doença nem sempre vai aparecer nessa concretude. Então, a diferença entre o que seria o saudável e o não saudável não seria assim tão definitivo. O segundo critério estatístico, ele se baseia no estudo dos percentuais estatísticos de um grupo social. Então, tem lá uma amostragem de um grupo, onde vai se fazer a pesquisa, e desses, o que tiver na maioria vai estar no centro da curva de Gauss, que seriam os normais. Os que tiverem à margem são os desvios, esses seriam os anormais. Então, o critério estatístico do que seria o normal, ele investiga apenas os aspectos quantitativos. Qual o problema desse critério? Ele não abrange os aspectos qualitativos e a própria essência da definição do que seria aquele normal e o anormal, ela passa batido. Então, esse resultado ele é relativo, ele se refere sempre àquele grupo estudado no determinado tempo e local. Além disso, não há uma distinção clara entre o que seria um desvio por excesso e um desvio por falta. Então, por exemplo, no desvio, que seria o anormal, a gente pode encontrar tanto o ato heróico quanto a delinquência, por exemplo, porque ambos desviam do que seria o comportamento normal cotidiano. O terceiro critério tem o social como base para distinguir o normal e o patológico. O normal, então, é o consenso geral de um grupo, que se estabelece como norma social e que vai determinar quem pertence e quem não pertence. Então, esse critério ele depende de um contexto sociocultural e, como exemplo, tem a psiquiatria clássica. Qual o problema do critério social? Se a gente pensar nesse exemplo mesmo da psiquiatria clássica, onde os loucos eram confinados nos manicômios, submetidos aí a tratamentos agressivos, desumanos. Então, a gente percebe que existe uma rotulação das pessoas, inclusive uma classificação da classe social. Então, o que ele chama de relativismo social, porque é um resultado relativo, onde se distinguia que a psicose aparecia em camadas sociais mais baixas
e nas classes mais elevadas seria comum a neurose. Como a gente viu, esse tipo de visão não se sustenta. E Foucault já dizia, o social fabrica a loucura. Então seria quase uma pedagogia onde o grupo exerce uma pressão sobre si mesmo, sobre seus elementos, seus indivíduos, de forma neurótica, como diz Vandenberg, fabricando a loucura. E essa loucura seria quase uma artificialidade, mais vivida como concreta. Um outro exemplo disso é o que a psicanálise atual traz como a vida em condomínio. Esse conceito é de um psicanalista brasileiro, baseado num filme de Godard, que justamente chama Alphaville. Então, seria justamente nessa tentativa de encontrar um modo de vida com segurança dentro de certos padrões e que não deixa de ser super protegido e hiper vigiado. Então ele dá o exemplo da velhinha que tropeçou porque alguém deixou a bicicleta no meio do caminho. No dia seguinte se faz uma reunião de condomínio e decide então que não pode mais andar de bicicleta dentro do condomínio. Isso reflete muito a vida contemporânea. Ou como acontece em algumas cidades americanas, onde a função da polícia é compartilhada com a própria comunidade. Então, um vizinho vigia a casa do outro, isso funciona, mas um dos efeitos disso é que um fica cuidando da vida do outro. O quarto critério é a normalidade normativa, onde se estabelece uma imagem ideal ou uma norma, e o normal seria o mais próximo desse ideal, visando o funcionamento ótimo do aparelho psíquico e o máximo desenvolvimento das capacidades, tanto do indivíduo, seus traços de caráter e comportamentos, quanto na totalidade dos seres humanos. Então, existem normas pré-estabelecidas de como devemos ser e nos comportar. Um exemplo disso são as cáries, que, baseado em alguns critérios, pode ser normal, e nesse ele é anormal, porque o que se visa é o ser humano perfeito do sorriso branco, à la Gisele Bündchen. Além disso, ter sucesso profissional, independência, realizar as funções de mãe e mulher com excelência. Então, o critério da normalidade normativa não deixa de ter um caráter conservador, capitalista, consumista. E qual é o problema disso? Que ele é utópico e narcísico, no sentido de que existe um ideal espelhado no outro que não abre brecha aí para a individualidade. E, além disso, um imperativo do superego sádico que estabelece um padrão que é impossível de ser atingido e causa então sofrimento aí à pessoa. E que, paradoxalmente, a pessoa continua insistindo em tentar atingir. Então, é igual o cachorro correndo atrás do rabo. E, finalmente, o quinto critério, psicodinâmico. Esse critério é baseado numa psicanálise inglesa, isso eu que estou dizendo, tá? Melhor não escrever isso na prova, mas só para saber que existe aí diferenças também dentro dessa própria visão. A normalidade, então, nesse caso, ela seria uma adequação dos processos mentais inconscientes à vida do indivíduo. Então, seria ele se adaptar às circunstâncias da vida, então que as pressões instintivas internas, as pulsões que fariam parte do id, se harmonizassem com os imperativos do superego. Essa seria uma função do ego, de satisfazer esses dois senhores sem criar com isso conflitos psíquicos. Se a gente lembrar, o ego tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Então, ele se utiliza das forças do id para agir. E ele age de acordo também com o superego, que não deixa de ser uma parte que um dia foi do ego, que se diferenciou diante das identificações do indivíduo ao longo da vida. Então, o que seriam aí os seus modelos de ideal internalizados. Aqui o texto cita a Susan Isaacs, que é da escola de Melanie Klein, que dá esse conceito de fantasia, que seriam os conteúdos inconscientes como necessidades instintivas, impulsos, e que no indivíduo normal se tornariam conscientes em forma de pensamentos, sentimentos e também comportamentos, que então visariam satisfazer essas fantasias inconscientes sem conflito psíquico. O anormal nessa visão seria então uma indiferenciação entre os aspectos conscientes e inconscientes psíquicos que fariam com que o ego precisasse utilizar de mecanismos de defesa em excesso, que encontrariam uma gratificação inconsciente simbólica dessas pulsões, formando assim o sintoma.